Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui para a terceira aula do nosso curso básico de Excel gratuito no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar essa jornada e aprender sobre Excel de forma gratuita. Nessa aula, você vai aprender sobre dicas de atalhos e produtividade. O que são atalhos no Excel? Atalhos são a combinação de teclas que a gente utiliza para fazer determinada ação de forma rápida no Excel. A gente poderia fazer utilizando o mouse e o teclado, mas simplesmente utilizando só o teclado, conseguimos chegar no mesmo resultado. Para utilizar, por exemplo, dicas de atalhos básicos, que a gente vai ver nessa aula, você vai utilizar sempre 2 ou 3 teclas aí no seu teclado, podendo otimizar bastante o tempo que você utiliza o Excel. E principalmente evitando de estar toda hora mexendo com a mão direita ou esquerda aí no mouse, que isso ao longo do tempo pode trazer alguns problemas para você. A movimentação de forma repetitiva que você faz ao pegar no mouse. E produtividade, a gente vai encontrar ferramentas que também nos ajudam no dia a dia a otimizar o nosso trabalho no Excel. Vamos lá? Vamos começar pelo básico, tá? O básico do básico mesmo. O principal, eu acho que o mais utilizado atalho aqui no Excel, seja o Ctrl+C. Como funciona o Ctrl+C? Você seleciona um intervalo ou somente uma célula. E aí você vem aqui no seu teclado, Ctrl+C. Então é sempre a combinação, quando eu falo Ctrl+C, é a tecla Ctrl aí no seu teclado, mais a letra C. E esse mais não significa que você tem que pressionar o mais, tá? Então é só Ctrl e C, tudo junto ao mesmo tempo. Quando você pressiona, repare aqui, que ele traz uma linha tracejada e que ela fica circulando o perímetro, né, que a gente selecionou. Nesse caso eu só selecionei uma célula. Vou apertar a tecla ESC aqui para desfazer essa ação e vou selecionar esse intervalo, por exemplo. Se eu clicar Ctrl+C, repare que agora ele vai ficar circulando esse pontilhado branco aqui, ó, com a cor verde, em volta da área que eu selecionei com Ctrl+C. Então, Ctrl+C ele copia. Copiou esse intervalo. Vou pressionar o ESC aqui novamente e vamos selecionar um outro intervalo. Quero só aqui, ó, no cabeçalho Data, Cliente, Produto. Teclo Ctrl+C, ele fez a cópia e isso já está na memória aqui do Excel. Repare aqui no canto inferior esquerdo, ó, que eu tenho aqui, selecionar o local de destino e tecle Enter ou use colar. Então, se eu vir aqui embaixo, por exemplo, eu quero colar aqui agora, eu posso simplesmente colar essa seleção que eu fiz, e aí eu não vou estar retirando aqui, vou estar só copiando e clicar Enter. Se eu fizer isso, ele automaticamente tira aquela seleção que eu tinha aqui em cima e já cola aqui embaixo. Não perdi a referência, né, que está aqui em cima, e já colei aqui. O segundo atalho que você vai aprender é o Ctrl+Z. Então a gente vai desfazer essa ação. Como que a gente desfaz essa ação? Ctrl+Z. Então ele desfez e repare que ele voltou novamente para selecionar aqui em cima. Então nós temos o mesmo intervalo selecionado, com os pontinhos aqui tracejados, indicando que eu fiz uma cópia desse intervalo. Agora se eu quiser colar, não utilizando a tecla Enter, eu venho aqui Ctrl+V, tá? Ctrl+V, ele colou. E se eu quiser colar novamente, uma vez que eu não cliquei Enter, ele mantém aqui a seleção nas linhas tracejadas e eu posso ir colando Ctrl+V, Ctrl+V. Se eu quiser parar essa ação imediatamente, eu posso clicar ESC também aqui no meu teclado. Você vai aqui em cima, ó, no seu teclado, no canto superior esquerdo aí do seu teclado, aperta ESC, ele elimina essa ação de copiar e colar. E aí se eu quiser novamente colar, ó, Ctrl+V, ele já não cola mais nada porque não está selecionado. Então nós passamos por Ctrl+C, Ctrl+Z, que desfaz uma ação, e o Ctrl+V, certo? Vamos agora aprender mais um atalho, que será o Ctrl+X. Então eu quero selecionar esse intervalo, ó, Ctrl+X, dei um Ctrl+X no intervalo que eu tenho aqui, ele vai recortar. E o recortar é diferente de copiar, certo? Porque quando eu recorto aquilo que eu estou selecionando, eu vou colocar ele em outro lugar. Se eu clicar aqui e apertar Enter, ó, repare que ele retirou desse intervalo aqui e colou automaticamente nesse intervalo. Então é diferente de copiar. Eu recortei dessa parte e colei aqui. Eu agora vou utilizar o Ctrl+Z novamente para desfazer essa ação e Ctrl+Z. Agora vamos utilizar mais um atalho, que é o contrário do Ctrl+Z, é o Ctrl+Y. Então nós tínhamos feito aqui uma ação, e eu desfiz essa ação com Ctrl+Z. Se eu quiser retornar essa ação, ó, Ctrl+Y, ele volta novamente para essa ação. Vou dar um Ctrl+Z novamente e ele voltou. Onde você pode ver aqui, ó, o Ctrl+Z e o Ctrl+Y. Esses atalhos, né, se referem a algumas ferramentas que a gente tem no Excel.
E a gente pode ver aqui, ó, em cima, na barra de ferramentas de acesso rápido, eu tenho o botão de Ctrl Z, então ele desfaz o colar, desfaz aquela ação que eu fiz, e a gente pode desfazer, ó, até 100 ações que a gente tenha feito na nossa planilha. E a opção contrária ao Ctrl Z é justamente o Ctrl Y, vou selecionar aqui, ele desfez, ó, Ctrl Y, que é refazer uma ação. Então aquilo que eu desfiz, eu posso refazer essa ação. Então você aprendeu do básico aí em Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Y e o Ctrl Z, né? Copiar e colar, recortar e colar, desfazer e refazer uma ação. Vamos aprender mais alguns atalhos. Por exemplo, que eu quero tirar essas 3 linhas. Eu seleciono aqui, ó, no canto esquerdo, botão esquerdo do mouse, selecionei, e aí eu posso utilizar Ctrl-. Ele vai excluir essas linhas. Lembrando, é diferente de ocultar, tá? Ele está excluindo essas linhas. Eu perdi aquela referência. Se eu quiser refazer a ação, ó, desfazer, Ctrl Z, ele faz isso novamente. Vamos supor que eu quisesse adicionar, ó, eu tenho 2 linhas em branco, eu queria adicionar mais 2 linhas entre esses 2 textos, entre esses 2 dados. Seleciono o intervalo e agora eu vim aqui para excluir, eu utilizei o Ctrl N, para adicionar 2 linhas, Ctrl+. Então ele está vendo aqui, ó, eu tenho 2 linhas selecionadas, ele vai adicionar 2 linhas. Se eu tiver só uma linha selecionada, ó, Ctrl+, ele adiciona somente uma linha. Usar um Ctrl Z e desfazer essas ações. Pronto, aqui nós temos a ação que a gente fez de copiar, eu pressiono ESC e já tiramos essa ação. Se você está dentro de uma planilha e quer selecionar ela toda, você pode utilizar aí o atalho, ó, Ctrl T. Ele vai identificar a célula que está ativa e selecionar todo o intervalo que está em volta dessa célula. Outro atalho bacana de você aprender é o Ctrl/espaço. Ó, ele seleciona toda a coluna que você está posicionado com a célula ativa. Se eu estiver aqui, por exemplo, ó, Ctrl/espaço. E se eu quiser selecionar uma linha, basta que eu selecione aqui a célula ativa, Shift espaço, ele vai selecionar para a gente a linha que a gente está posicionado com a célula ativa. Agora nós temos aqui essa planilha que não possui nenhum filtro. Como que a gente pode adicionar um filtro rapidamente a essa planilha e fazer algumas análises? Você pode digitar aí, ó, Ctrl+Shift+L, ele adiciona essas setas aqui, ó, indicando que a gente pode fazer filtros na nossa planilha. Então a gente aprendeu Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl X, Ctrl/espaço, Shift/espaço, Ctrl+, Ctrl-. Esses são atalhos básicos, mas que já te ajudam bastante no dia a dia. Então é importante que você pratique. Agora a gente vai para ferramentas de produtividade no Excel. Em ferramentas de produtividade no Excel, a primeira que a gente vai aprender é como transformar esse intervalo que a gente tem aqui em uma tabela. Lembrando que aqui nós temos um intervalo que não necessariamente está formatado como tabela. Como que você formata rapidamente um intervalo como tabela? Então você vai digitar aí, ó, Ctrl+Alt+T, ele já vai selecionar o intervalo que você está posicionado, ó, com base na minha célula ativa que está na B2, e já vai perguntar para mim se eu quero criar uma tabela. Inclusive perguntando se a minha tabela contém cabeçalhos. Como eu já tenho os cabeçalhos aqui na minha tabela, eu clico em OK e agora sim nós temos uma tabela. Então essa é a primeira dica de produtividade. Por que dica de produtividade? Uma tabela, Epson? Porque com tabela nós podemos adicionar outras funções, outros recursos. Podemos aprimorar a nossa análise, por exemplo, colocando fórmulas e funções aqui de forma automática e ela auto-preenchendo diversas coisas. Então sim, é uma forma de produtividade no Excel trabalhar com tabelas. Vou dar um exemplo. Se a gente selecionar tabela aqui, ele vai abrir um menu de contexto que se chama Design de Tabela, porque estamos trabalhando com tabela. E podemos colocar aqui, ó, linhas totais. O que ele traz? Ele já cria aqui embaixo para a gente uma linha total. E nesse caso aqui ele contou quantos registros nós temos aqui. Então nós temos 10 registros. Mas, por exemplo, se eu quiser trazer a soma do total de vendas, repare que ele traz aqui uma setinha no canto inferior direito, posso clicar e vir aqui, ó, soma. Então a soma desse intervalo é 10.400. Se eu quiser, por exemplo, aqui no preço unitário, saber qual o maior preço unitário, seleciono a setinha e venho em Max. Ele me traz o maior valor desse intervalo. Então essa é a segunda dica. Então a partir da tabela que a gente criou, é uma forma de produtividade, nós poderemos trabalhar com tabelas e também adicionar, ó, o valor mínimo ou uma soma ou a contagem de números. Vamos adicionar uma soma de forma rápida, sem precisar utilizar nenhuma função.
Outra dica de produtividade que nós vamos trazer aqui agora é criar, por exemplo, com preenchimento relâmpago. Então eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho a região e eu quero que tenha o nome da região. Então vai ser região sul, região sudeste. Eu quero que venha o nome região. Então vou adicionar aqui, ó, cabeçalho, nome, região. Temos o nome da nossa região agora. E aqui eu quero digitar, por exemplo, região sul. Uma vez que eu fiz isso, apertei Enter, venho aqui novamente embaixo, ó, região, vamos digitar sudeste. Ele já identificou para mim que eu quero colocar região e depois o nome da nossa região, que eu tenho aqui a minha coluna à esquerda. E se eu clicar Enter e depois pressionar Ctrl E, olha o que ele faz. Ele já preencheu e chamamos isso daqui de Flash Fill, preenchimento relâmpago. A gente digitou o nome, ele entendeu o que a gente queria, ó, sul, sudeste, norte, sul, sudeste, e ele preencheu para a gente agora com o nome da região. Então, Ctrl E, também uma dica de produtividade. Vamos agora para congelar painéis. O que é congelar painéis? Repare que toda vez que eu rolo para baixo aqui, ó, o nosso cabeçalho ele também some, desaparece aqui para a gente quando a gente está analisando essa planilha. Como eu faço para bloquear esse cabeçalho dessa tabela aqui? Basta que eu venha aqui, ó, na guia Exibir, Congelar painéis, e ele vai me trazer três opções: congelar painéis, congelar linha superior e congelar a primeira coluna. A gente vai selecionar aqui, ó, logo abaixo do nosso cabeçalho da nossa tabela e vir novamente em congelar painéis e selecionar aqui, ó, congelar painéis. Ele vai manter as linhas, tá, e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha com base na seleção atual. Ou seja, se eu posicionei a minha célula ativa aqui, quando eu rolar para baixo, ele vai manter essa linha superior congelada. Ó, vamos ver? Cliquei em congelar. Se eu rolar para cima agora, ó, eu mantenho. E isso daqui melhora e muito a nossa visualização. Também é uma dica de produtividade no Excel. Outra dica de produtividade. Vamos supor que você queira saber aqui, ó, do valor total de venda, quais são os valores que são maiores que R$1.000. E toda vez você tem que ficar vindo analisar aqui. Você vai usar a formatação condicional que está presente aqui na guia página inicial. Então, uma vez que eu selecionei esse intervalo, selecionei o intervalo, posso vir aqui em formatação condicional, ó. Então está na guia página inicial, no grupo, na faixa de opções do grupo estilos, a ferramenta de formatação condicional. E aqui a gente vai trabalhar com regras de realce que são maior do que. E aqui eu vou dizer para ele que são maiores que 1.000. Então tudo que for maior que 1.000 eu quero que o preenchimento seja em verde e verde escuro. Clique em OK, pronto, dessa forma, todos os valores que alterarem aqui, por exemplo, eu quero agora aqui 1.500, ele já vai me trazer na cor verde indicando. Agora vamos trabalhar com a ferramenta de remover duplicado. Então, eu tenho aqui, ó, linhas, cada linha dessa é um registro. Eu vou duplicar um registro aqui para que a gente possa dar de exemplo, tá? Então, eu tenho um DUM de 2023, eu vou simplesmente copiar essa primeira linha e colar aqui na segunda linha. Então, nós temos duas linhas duplicadas e eu quero que a minha base tenha somente valores únicos, tá? Somente registros únicos. Aqui eu tenho um valor duplicado. Imagine que você está trabalhando aí com mais de 1.000 linhas e ter que identificar tudo isso. Como que a gente pode remover os valores duplicados? Eu seleciono o intervalo aqui, eu venho aqui na guia Dados e procuro por remover duplicados. Aí se você estiver utilizando um notebook, pode ser que o menu, né, a visualização da sua faixa de opções esteja comprimida, mas vai ter exatamente esse símbolo aqui, ó, de remover duplicados. Clico nele e ele vai me perguntar, remover duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicados. Nesse caso, nós já selecionamos e ele também identificou, ó, com base no cabeçalho do meu intervalo, as colunas de data, cliente, de produto, quantidade e preço unitário. Ó, meus dados contêm cabeçalhos? Sim, é isso que ele identificou. Clico em OK e ele retirou, ó, informando um valor duplicado encontrado e removido, 9 valores exclusivos restantes. Então a gente removeu de forma rápida e produtiva todos os valores que estavam duplicados aqui. Nesse caso era só uma linha, porque a gente fez o copiar e colar. Mas imagine que você tem aí 1 milhão de linhas e precisa remover um por um. Essa ferramenta vai te ajudar. Clique em OK e finalizamos. Então, nessa aula você aprendeu sobre atalhos básicos, mas que são essenciais, e para isso você tem que treinar, para você começar a pegar o jeito de trabalhar com atalhos no Excel, e dicas de produtividade. Agora deixa aqui nos comentários se existe algum atalho que você conhece e a gente não mostrou, desses básicos aqui,
e se existe alguma dica de produtividade que também você gostaria de ver em aulas futuras. Espero que você tenha gostado, continue acompanhando. Na próxima aula tem muita coisa, a gente vai começar a trabalhar com formas e funções um pouco mais avançadas. E treine bastante, pratique todas as aulas, sem distrações, de forma efetiva, que eu tenho certeza que você vai aprender com o nosso curso básico de Excel gratuito aqui no canal Lendo de Excel. Até o próximo vídeo, tchau!